Cai pelo menos metade da economia. No mínimo, ele é água, eu não vou chegar no escola. O senhor pode estar falando Esse cara de pessoas que o movimento dele é. No café das redes sociais, bem-vindo aos calouros que estão chegando e aos outros que já estão vindo há mais tempo, aos que estão de fora que estão chegando também, é aberto. É bom quando a comunidade também interage com a gente e participa. E eu vou ter a honra hoje de estar com vocês, né? A gente trocar umas ideias sobre. Eu vou trabalhar, nós vamos ver um pouco a questão da aldeia de Piritiba, dos índios da aldeia de Piritiba. A Piritiba é uma das primeiras aldeias jesuíticas, que é diferente a aldeia e a aldeia jesuítica, a gente vai ver, que foram fundadas aqui no Espírito Santo. E no Brasil, uma das primeiras no Brasil também, porque o Espírito Santo foi das primeiras capitanias. A segunda capitania, né? Bahia, Espírito Santo, até começar a população. Aí começa uma dividida para muitos, para poucos, e um desespero para a população indígena toda daqui, né? Porque não foi brincadeira. Agora vocês têm visto muito a questão dos índios no sul da Bahia. Sim. Aquelas terras são deles. Isso tem documentos, aquelas terras foram cedidas pelo governo da Bahia para uns empresários fazer plantação, como assim, por empréstimo de algum tempo. E acabou foi ficando com os fazendeiros, né? E agora eles estão tomando a terra, não, eles estão querendo um lugar para morar, que é o lugar deles. Essa é a questão. Marcelo, como é que você faz? Agora ele vai, quando vai se levantar, ele vai o café. Aí depois que começa. Essa é a melhor parte. Depois vem lá. Vou fazer a levantação, do massacre desse evento. Agora eu vou levantar e vou fazer. Fica à vontade aí, gente. Vai lá. Pelo menos assim eu como menos, né? Porque eu tô tentando fazer dieta, não consigo. Viu? Deixa ele sair. Mas não? Tô com medo de pegar café. Foi mal. Nem vi. Vou pegar aqui. Peraí, o que vai fazer?
Marcelo, vai dar pra você ver se você ficar aí. Se você ficar aí, você não vai conseguir ver os slides. Ah. Boa noite. Vamos dar início ao Café das Ciências Sociais. Hoje é 16 de outubro de novo. O tema da palestra é Aldeia de Iritiba, Cheia do Santo, ontem e hoje. A convidada é a professora Mensagem Mãos, do Departamento de Ciências Sociais. Quero fazer eu acho que faz uns agradecimentos. A colaboradora dos iniciados, a professora Márcia, Marcos Ferreira Rodrigues, a Marcelo Cláudio, ao João Luiz, que trabalha lá também, que é muito ajuda, a equipe de estudantes do Departamento de Ciências Sociais, que estão na organização, né? Aos estudantes dos cursos de Ciências Sociais e aos estudantes de outros cursos, a comunidade em geral, e agradecer ao professor Luiz e a professora Penha, os alunos, e eu junto com os alunos desse aprender que vieram também prestigiar o Café das Ciências Sociais. Eu vou passar a palavra para a professora Sônia Mensagem. Boa noite, eu comecei com vocês antes. Obrigada por estar aqui, por vocês estarem aqui. Para mim é uma alegria muito grande poder falar um pouco de pesquisa. Talvez eu não consiga chegar até pegar 400 anos de história aqui, mas eu acho que principalmente uma coisa que tem me preocupado muito é a gente rememorar, é a gente pensar, ver a memória dos lugares, que é uma coisa que a gente tem esquecido. Antes eu quero agradecer a vocês de estar aqui e agradecer qual a escola? Suzete Coelho. Suzete Coelho. Agradeço, porque eles estão aqui, eu falei que é bom eles estarem aqui, porque ver que alunos não fica longe deles. É possível alcançar e a gente espera de braços abertos que vocês tenham. Né? Então, voltando, né? Me preocupa muito a questão da memória. E como vou chamar esse surto mesmo de desenvolvimento, que acaba parecendo meio surtado todo mundo, esse surto de desenvolvimento, o Estado, ou quem diz o sim para esse tipo de desenvolvimento, tipo econômico só, faz todo o possível para que a memória seja apagada. Porque a memória é uma fonte muito grande de lutas. Você reconhecer a história do lugar, você reconhecer o patrimônio cultural, ambiental, que eles não são separados, estão sempre juntos, reconhecer isso como seu. Você tem que guardar. A gente não guarda o patrimônio privado, uma casa, é um patrimônio que a gente tem, alguma coisa que a gente tem como patrimônio. A cultura, o ambiente, são patrimônios nossos. Nós temos que velar por eles. E é muito mais fácil
se a gente tomar o partido para defender, do que deixar por conta de alguns órgãos. Lá tem o IFAM, lá tem o meio ambiente. Não, mas tem eu gritando aqui. É claro que incomoda, que a gente tem hora que fica parecendo meio antipático, mas é preciso a gente fazer isso. Porque a memória de um lugar, ela, se você tem a memória, você tem o poder. Se outras pessoas tiram a sua memória, ela te manipula. Você vai fazer o que elas quiserem. Então, por que esse trabalho? Eu tenho desenvolvido muito trabalho em Anchieta. Por quê? Tem várias razões. Uma razão é emotiva e emocional. Eu vou falar de uma vez, eu nasci lá e eu achei lá, eu acho que comigo são 8 gerações. Então, eu não posso fechar os olhos, volto para o lugar e vejo que está acabando, então dá uma angústia. Então, assim, vamos catar os pedacinhos aqui para ver se a gente recompõe alguma história. E você sendo profissional dessa área e vendo que as coisas estão fugindo todas, você fala, gente, eu tenho que fazer o meu trabalho. E isso tem me motivado muito, esse lado, essa questão emocional. Mas eu tenho feito dentro de uma perspectiva científica. Né? Pesquisas mesmo que estão dando um conhecimento às pessoas do que a cidade é. O que sempre me incomodou muito, que falava assim, Anchieta, a cidade, ela foi fundada por Zé de Anchieta. Zé de Anchieta ficou aqui, morreu aqui, foi fundado em tanto, morreu em tanto, depois virou vila, depois virou cidade, aí ficou tudo parado, depois vieram os italianos, aí fizeram a glória da cidade e pronto, acabou. Eu falava, gente, mas não é assim, porque a gente andava por lá e andava em cima de o que é isso? Sambaqui. O que é o sambaqui? Então, é sinal de que populações pretéritas andaram ali. Então, isso é uma riqueza para o lugar. E isso aqui não é indígena. E os nomes indígenas? Mas então, será possível que esse vácuo da história, e como que é essa questão? Então, eu fui entrando pela história e buscando trazer um pouco. E tive dentro da minha profissão, tentando fazer o melhor que eu pudesse. Então, agora, no Café das Ciências Sociais de hoje, né, a gente vai focalizar a cidade de Anchieta e vamos situar a aldeia de Irititiba. A aldeia de Irititiba, quando a gente pensa na aldeia aqui, essa aldeia colonial de Irititiba, que a fundação é atribuída ao Padre da Anchieta. Quer dizer, havia uma população anterior, mas a atribuição da aldeia colonial foi do Zé Anchieta. Então, hoje a gente vai enfatizar a luta dos índios, que estavam aldeados nessa aldeia, contra a espoliação territorial, desde muito tempo, eles vêm lutando essa espoliação, e fazer algumas considerações sobre uma comunidade que se auto-reconhece descendente daqueles índios, ainda da aldeia. Você imagina, só eu achei 8 gerações de índios atrás. Então, eles estão na terra há muito mais tempo. É claro que eu também tenho, a gente é mistura, eu também tenho, eu sou parente do pessoal da tribo também, de certa forma, né? Como do quilombo. Então, isso vai dando a gente tentando buscar essa memória que enriquece a luta das pessoas. E é a luta desses índios frente às tentativas de implantações de grandes projetos de desenvolvimento. Esses grandes projetos de desenvolvimento, eles são um caso à parte, porque são desenvolvimento. Só que é um desenvolvimento econômico.
discurso do desenvolvimento. É um desenvolvimento mais como um discurso, que não deixa claro que tipo de desenvolvimento é esse. Só se fala que as pessoas que não aderem a esse desenvolvimento, elas são quase que sacrílegos, né? Elas têm que aderir porque vem progresso, vem emprego, vem fartura, porque vai ter todo um crescimento de renda, crescimento de PIB, mas não tem um crescimento social. Isso é complicado demais, né? Então aqui vou enfocar os fatos relativos ao período do Brasil Colônia, mas esses fatos eu vou puxar ele de vez em quando, porque eles se entrelaçam com coisas que a gente está vivendo hoje, né? Eles dizem respeito aos indígenas da aldeia de Buriti, que são os primeiros habitantes, a luta deles contra a usurpação das terras, e a luta dos descendentes, que hoje continuam a mesma trabalho. Anchieta, aqui é a aldeia, aqui é a construção jesuítica, né? É claro que foi sofrendo modificações em vários períodos. Hoje, por falta de PDU na cidade, hoje é difícil tirar uma fotografia dessa aqui. Essa fotografia é recente, mas você tem que subir lá no telhado para poder tirar, senão não consegue, porque desordenadamente um crescimento que foi feito, uma falta de responsabilidade com o banco, falta de responsabilidade com o patrimônio, pessoas que não tinham ligação nenhuma, então vão fazendo prédios, construções que vão tampando toda a vista do patrimônio. Então você tem a Anchieta daquela, aqui, né? E aqui um mapa de 1995. Esse é uma parte do mapinha, aqui é muito importante, que foi o coronel Monjardim que mandou fazer. Porque na época que o Pombal mandou transformar as vilas jesuíticas em aldeias. Nós vamos chegar lá um pouquinho. Então aqui é interessante que essa parte aqui é a parte do rio, que realmente era uma parte muito larga, porque aqui subiam as embarcações, né? Tem aqui um pouco. E eu falo que a gente tem que gritar pelo patrimônio, a gente grita, mas a gente também leva para o zombado. Aqui, por exemplo, essa parte, a igreja está aqui em cima. Então, se você pensa aqui, ó, aqui, a igreja está aqui em cima, então essa parte aqui embaixo do rio, né? Não é essa parte aqui embaixo, é essa parte do rio. Essa parte do rio, que é essa parte aqui. Pega aqui, porque a outra está virada aqui para frente. Aqui é muito importante esse lugar, porque aqui é a ligação do mar, rio e onde a aldeia foi implantada. Então, como cidade, como aglomerado urbano, ela começa aqui. O que estava acontecendo aqui? Aqui ia ser feito, desmancharam a quadra, ia ser feita uma quadra, olha aqui a altura, ia tampar toda a vista, ia tampar tudo. Então, a gente conseguiu parar, mas foi uma peleja para parar isso aí. Porque ia cortar toda a ligação do aglomerado urbano com o início dela. Cortava tudo. Então, o que é isso? Esconder a história, a cara da história. Porque você fica perdido. Agora, quando a gente se dispõe a fazer isso, a luta é grande. Né? Não é simplesmente. Eu tive que pegar, eu consegui ver, chegando no Ministério Público, peguei e distribuí Brasília Ministério do Planejamento, foi distribuído, é a ação política que você faz. Eu falei assim, não, se muita gente está de olho, aqui não vai ser possível fazer uma corrupção. Então eu espalhei para todo
mas o terreno é um terreno da União, né? Bom, aqui foi um outro mapa também, é o mesmo mapa, né? Que aqui está a aldeia, também da mesma época, para passar a vila, para passar a aldeia para a vila. Então, para entender como que essa cidade foi se formando, a gente precisa recordar um pouco esse início. Tá? Esse início, como que essa cidade, a gente vai ver que é originária de uma das primeiras aldeias jesuíticas implantada aqui na ilha de Veracruz. Porque não é só uma das primeiras do Espírito Santo. É depois de Vitória, você tem uma aglomerado lá, que já começa quase com 6 mil índios. É uma população enorme, se você pensar que quantos portugueses e negros, que depois ainda não tinham os negros, mas quantos portugueses tinham aqui. Né? As cidades, então, tal como as outras primeiras cidades, que tiveram início no século XVI, Anchieta também, ela teve uma trajetória que ela foi marcada pela expansão da navegação e da colonização portuguesa e pela propagação do cristianismo. A trajetória marcada foi essa. Né? Então, aqui, esse mapa, eu fotografei no Museu da Navegação, você vê a expansão, né? A expansão portuguesa. Porque não tinha, buscando um bem-estar para a população deles, buscando especialistas para vender, mas eles já sabiam que tinha um